talvez nós tenhamos que dividir o vídeo de Vladimir Putin em dois, para não ficar muito longo. Já da União Soviética ficou muito longo, né? Da Rússia, quer dizer, tal. Então vamos dividir em dois esse aqui. Primeira parte, né, o Vladimir Putin aqui, desde 99 até mais ou menos... eu não vou chegar nem na Guerra da Ossétia, que foi em 2008. Depois eu vou fazer, porque eu acho que a partir de 2008, depois do discurso de Munique, houve uma mudança significativa dentro do processo da Rússia, quando ela volta a ter o poder soviético praticamente nas mãos, não é? Então, filhão, é o seguinte: Putin, Vladimir Putin, a restauração da mãe Rússia. Repare bem essa questão de mãe Rússia, né? Mãe Rússia, que é algo que o pessoal da Rússia dá muito, como se a pátria, né, fosse a própria mãe, né? A pátria, que eles são muito patriotas nesse sentido. E é interessante, só para notar para vocês, que quando o Boris Yeltsin entrou no poder, Yeltsin precedeu a Putin, que foi um governo, nós temos vídeos no nosso canal, a era Yeltsin foi uma era de corrupção, uma era que houve a decadência russa. A Rússia praticamente chegou no fundo do poço em muitas situações. E uma das situações que foi tirado a famosa foice e martelo do exército russo, do uniforme militar do exército, das Forças Armadas Russas. Uma das coisas que Putin fez, parece uma brincadeira, mas não é, foi restaurar a foice e o martelo dentro dos uniformes dos militares. Para o quê? Restaurar aquela força, aquele poderio soviético, né, que tinha na época da Guerra Fria. Bom, Vladimir Putin nasceu aí na década de 50, hoje deve ter uns 67 anos de idade, né, uns 9, quase 68 anos de idade, 10 anos mais velho que esse caquético que vos fala, e está bem melhor de lata. As origens dele, ele nasce numa cidade interessante, São Petersburgo, na realidade antiga Leningrado, né? Ele nasce em 52 nessa cidade. Então, antiga Leningrado, então a segunda maior cidade da Rússia. E ele, já jovem, ele vai fazer suas opções, vai fazer direito e vai fazer parte da poderosa organização russa chamada KGB. KGB que em muitos filmes, principalmente de cunho norte-americano, há um temor imenso em relação à KGB, não é? E o Putin, ele não foi agente de campo. Isso fica para os moleques aí, né? Porque a molecada nova, e mesmo alguns caras de meia idade, eles acham que quem manda é o cara que está na guerrilha, o cara que está na linha de frente. Então o cara fala, o policial de linha de frente, o militar de linha de frente. Cara, ele não manda nada. Quem manda são os burocratas. Eu vou aconselhar você a escutar Stalin, filme de Robert Duvall, 3 horas de duração e 20, 3 horas e 20 de duração, filmaço com Robert Duvall. E quando foi reunido então a cúpula do Partido Comunista Russo, alguém deveria cuidar da burocracia para que os outros intelectuais ficassem com o que nas mãos? Ficassem com a revolução, que era bonito, tal, aquela coisa bonita. E aí Lenin pergunta ao primeiro a Trotsky. Trotsky diz, não, isso é função para um jumento, escolha Stalin. E aí Bukharin fala a mesma coisa, depois Kamenev, Zinoviev falam a mesma coisa, e aí Stalin sorri para eles e fala, se é para o bem da Rússia, porque naquela época era Rússia, eu aceito. E aí um diálogo fantástico de Stalin com Kaganovich, que foi um dos caras que fez a troika depois da morte de Stalin. Ele dizia, tolos, eles me deram nas mãos aquilo que serve para controlar o Estado, a burocracia. Então Putin, de bobo não tinha nada, ele pega e vai ser um agente burocrata. Começa, ele faz direito, tá? Ele faz o curso de direito, ele é jurista. Ele vai trabalhar em Leningrado, depois ele vai trabalhar em Dresden, na Alemanha. E ele acompanha as modificações do mundo, ele não é tolo. Não é? Ele é aquele burocrata que vai acompanhando de leve, até que, quando acontece, todo mundo deve lembrar, em 91, a prisão de Mikhail Gorbachev. Putin era tenente-coronel, o agente, né, da KGB, tenente-coronel. Ele sai da KGB e vai para um partido, né,
vai ser político em São Petersburgo. E aí, com o tempo, ele vai se aproximando. O indivíduo conhecia os meandros do poder, vai se aproximando daquele que era o presidente, que foi, né, o prefeito de Moscou, Boris Yeltsin. Yeltsin, não é isso? O indivíduo que levava a alcunha de presidente vodka, alcoólatra mesmo, mas e também levou a Rússia a uma situação caótica, aumentou a criminalidade, aumentou a desigualdade na Rússia, e surgiu uma nova classe que depois será combatida pelo Putin, os oligarcas ou os czares do petróleo. Quando começou a ocorrer as privatizações russas, principalmente as privatizações ligadas à área de combustíveis fósseis, em que a Rússia é grande produtora mundial, já foi a maior do mundo, né? E aí ele vai se aproximando de Yeltsin. E lembre-se que eu falei do burocrata, o indivíduo sabia do que Yeltsin tinha feito. Reza a lenda, que não é lenda, ou talvez seja, que a família Yeltsin, ela estava envolvida em mais ou menos 2 bilhões de dólares naquela época de desvios do governo russo, pelas privatizações, etc. Professor, mas estão dizendo que a fortuna do Putin é 40 bilhões de dólares aí, os jornais aí falam isso, que ele é o homem mais rico da Europa. Ele começou a sorrir quando falaram isso. Também não vou entrar nesse mérito, não sou trouxa, mano. Então é o seguinte, Yeltsin, aí foi feito um acordo Yeltsin-Putin. Yeltsin faria o quê? Fez de Putin primeiro-ministro e apoiaria Putin para as novas eleições. E quando Vladimir Putin ele assume, a primeira coisa que ele fala é o seguinte: buscarei até nas latrinas. Quando ele fala essa frase, irei atrás até nas latrinas, buscarei nas latrinas, ele referia-se a buscar quem? Os rebeldes da Ciscaucásia, região de Daguestão e da Chechênia, em Ingushétia, principalmente a Chechênia, que foi uma pedra no sapato de Boris Yeltsin quando ela se autodeclara independente em 94 ou 95. Procura um livro de história que você acha a data, pô. E aí é o seguinte, fiel. Aí Putin vai fazer o que? Vai sufocar as rebeliões do Cáucaso. Quando eu falo sufocar, é mandar tanque de guerra mesmo. E aí manda mesmo e sufoca lá as rebeliões do Cáucaso. Cáucaso é o sul da Rússia, faz fronteira com a Geórgia, Armênia, Azerbaijão. É só você procurar no mapa, no vídeo passado que nós passamos mais ou menos isso, tá? A Geórgia ali faz aquela fronteira, meu filho. Então o que acontece? Acontece que aí, dia 31 de dezembro, se não me falha a memória, de forma misteriosa, Yeltsin renuncia. Na realidade não foi de forma misteriosa, foi um acordo feito com Putin. Qual foi o acordo? Putin, quando fosse presidente da Rússia, ele não iria mandar investigar os crimes de corrupção da família Yeltsin. Pronto! E Putin então entra no poder. Então, aqui é o primeiro mandato, de 99 a 2000, será o primeiro mandato de Putin como primeiro-ministro. E aí começa Putin presidente. Então, ele tem o primeiro mandato e o segundo mandato. Tá? O primeiro mandato será de 2000 a 2004 e o segundo mandato de 2004 a 2008. E nós vamos aqui dar esse grau aqui agora. O que acontece isso? A primeira coisa que ele faz, bicho, é caçar os oligarcas do petróleo, os czares do petróleo. Czar é uma palavra que significa, vem de César, que significa imperador. Czares do petróleo. Porque esses czares do petróleo foram contrários a Putin estar no poder. Eles queriam estar no poder, velhão. E aí ele vai caçar quem? Se você é corintiano, você deve lembrar de um camarada aqui no Brasil, iraniano, que chamava-se Jorobichan. Kia Jorobichan. E ele era o testa de ferro de um dos czares do petróleo que estava exilado em Londres, chamado Berezovsky. Berezovsky, 6 meses depois que Putin assumiu, ele ligou para mim e perguntou: o que eu faço? Eu falei: meu amigo, dá linha na pipa, se liga. E ele partiu para Londres. Ele foi encontrado, acho que em 2013, 2014, morto. Já tinha quase 67 anos. Encontraram morto no seu apartamento e ninguém levantou essa lebre até hoje. Mas tudo bem, ele estava rico lá, 10 bilhões de dólares, não é? Tinha casas, imóveis, quase, e investiu no Corinthians. O pessoal corintiano lembra disso, não é? E depois, até o pessoal falava: nossa, olha, nós estamos envolvendo com máfia russa. Berezovsky era outra coisa, ele era oligarca do petróleo.
E ele buscou quem? Esse indivíduo que era o cara mais rico, que é um pouco mais novo que eu, Mikhail Khodorkovsky, que era dono da gigantesca empresa chamada Yukos. Putin foi tranquilo. Putin sendo Putin. Putin nervoso. Putin alegre. Putin triste. Putin animado. Putin desanimado. A mesma cara, velho. Putin não mudava a frieza dele. Essa imagem do Putin, que foi criada pela mídia, é importantíssima. A imagem de virilidade, o homem que saía muitas vezes sem camisa, no gelo desgraçado, e não reclamava. Faixa preta, ser estudante de judô, presidente da federação, né, de judô da Rússia lá, presidente da federação de sambo da Rússia. O cara treinava, para quem não sabe, o Putin era burocrata, mas ele treinava as forças especiais da NSB, que era a antiga KGB. Então o camarada é uma máquina de guerra. Desculpa aí, velho. Se você for encarar com cabeça aí, você não sobra nem para contar a história. Então o que acontece? Putin, com aquela cara dele, o que ele faz? Ele vai cobrar os impostos de Berezov, de Khodorkovsky. Falar o seguinte: você tem tanto tempo para me pagar 3 bilhões, 2 bilhões, 3 bilhões de imposto. Aí foi a falência, Yukos, claro, né, pô? Khodorkovsky foi preso 10 anos, foi anistiado depois. Mas ele ficou preso durante 9 ou 10 anos. Aí a Rosneft da Rússia, que era estatal, comprou e reestatizou a Yukos. A Yukos não existe mais, então a Rosneft, tá? Reestatiza aí. Então você tem lá a Lukoil, a Rosneft, a Gazprom. Gazprom, que é um monstro, né? Maior empresa de prospecção de gás do planeta, que manda gás para Europa, manda gás para a Ásia Central, para a China. Então você imagina bem, né? Vladimir Putin fez isso. Então ele elimina aqui o que? Ele elimina os seus adversários. E logo de cara, o primeiro teste para popularidade de Putin: um submarino fazendo manobras no mar de Barents, mais próximo a Murmansk, por isso que a gente fala mar de Murmansk. Ele foi lançar um torpedo lá de teste e explodiu o torpedo. Eu sei que entrou água no submarino, o pessoal morreu congelado lá. E o pessoal achou que Putin iria perder a credibilidade. Só que teve uma coisa que o pessoal esquece. Foi a primeira vez que, uma das poucas vezes que a União Soviética, ou a Rússia, falou que foi realmente responsável. E as famílias dos marinheiros receberam o seguro. Ah, mas era muito pouco, professor. Não interessa, mas receberam. Então quando você recebe, significa que o Estado acha que ele teve erro. E isso fez com que Putin ascendesse cada vez mais dentro da própria Rússia. Aí nós tivemos o primeiro teste de fogo de Putin. A invasão do teatro de Moscou. Em Moscou. Não é o nome, eu esqueci o nome do teatro, mas é o teatro em Moscou. Um dos maiores, lotado de gente, velho. Entraram os rebeldes chechenos. Fizeram de reféns várias pessoas lá, mas não teve perdão. Putin mandou os Spetsnaz. Para quem não sabe o que são os Spetsnaz são considerados a maior tropa de combate do planeta, especial. E aí o que aconteceu? Simples, filhão. Matou-se todos os rebeldes, morreram reféns com gás que foi colocado no ar. Mas Putin sai bem, por quê? Terrorismo zero, não era aceito. E logo depois, em 2004, foi capa da revista Veja, inclusive na época, o massacre da escola de Belan, na Ossétia do Norte. Morreram 330 pessoas, mais de 150 crianças. Os chechenos novamente tomaram a escola ali, para chamar a atenção para a sua causa. Aí os Spetsnaz novamente foram lá. Reza a lenda, que não é lenda, que muitos projéteis que foram encontrados em corpo de criança eram do exército russo, que efeito colateral. Mas ainda assim Putin sai reforçado em todo esse processo. Por quê? Porque mostrava a força da Rússia, que não aceitaria terrorismo. E aí nós tivemos isso aqui que abalou o governo de Putin: o assassinato de uma jornalista chamada Anna Politkovskaya, e depois o assassinato por envenenamento de um ex-membro da FSB, Alexander Litvinenko.
Alexander Litvinenko, ele foi envenenado em Londres. E ele chamava que o Estado russo era um Estado mafioso, porque era um Estado altamente corrupto. E Anna Politkovskaya, ela falava muito das atrocidades que tinham acontecido nas guerras da Chechênia. Acho que na Segunda Guerra da Chechênia, que foi na 2004, 2005 mais ou menos. E aí, meu filho, ela foi assassinada no saguão do hotel e ele foi envenenado. E aí, o que acontece? Em 2012 ou 2013 saiu os resultados do envenenamento dele, que foi em 2006. Então, passou muito tempo. Tanto é que o Reino Unido depois rompe, de certa forma, relações com a Rússia. Então, isso aqui ficou nas costas de Putin. Putin dizia que isso não tinha nada a ver com ele. Tanto é que, se não me falha a memória, não me lembro se foi a Anna Politkovskaya, acho que foi o assassinato da Anna Politkovskaya, posso estar enganado. Diziam que quem estava por trás era Berezovsky, tá? E depois, em 2007, isso aqui é um divisor de águas. O discurso de Munique. Quando Vladimir Putin vai numa reunião de segurança de Munique e fala o seguinte: ele critica a política americana e europeia, principalmente a política norte-americana de intervencionismo. E ele diz que a Rússia não iria baixar a cabeça para isso. Então, na próxima aula nós vamos ver agora a Rússia voltando a ser praticamente igual à União Soviética. Aula não, aqui é uma lousa da lenda. Aula você tem que ser o professor de forma direta, não é? Cola conosco, fião. Se não tiver bom, faz melhor. Já Elvis.